Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12 e último. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Irmão, o ser humano, ele é completamente caído e depravado. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos diz que todos os homens pecaram e não há um justo sequer. Quando a gente olha para esse texto que Paulo diz que não há um justo sequer, a gente fica sem entender um pouco. Porque a gente conhece muitas pessoas que elas não são crentes em Cristo, mas elas são pessoas honestas, morais, trabalhadoras, pagam as suas contas em dia, educam os seus filhos corretamente. Mas Paulo ele coloca todos os homens debaixo de uma mesma régua, debaixo da mesma palavra. Não há um justo sequer. Paulo vai dizer que todos os homens são por natureza filhos da ira. O que significa ser por natureza filho da ira? Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que todos os seres humanos, independente da idade, independente do país, independente da tribo, da raça, todos os homens, eles nascem com uma coisa que é chamada de natureza pecaminosa. Quer ver um exemplo? Por exemplo, nós estamos aqui no culto de gente adulta, então a gente pode falar isso abertamente. Um homem, se passar uma mulher na frente dele, mal vestida, o que vai acontecer de forma natural e automática? Ele vai ser tentado a cobiçar, a olhar, a reparar, sem pensar, como se fosse respirar, como se fosse piscar os olhos. Por quê? Porque faz parte da natureza do homem, isso. E quando eu falo homem aqui, eu estou falando de homem e mulher, eu estou falando de ser humano, pessoa, tanto homens quanto mulheres. Mesmo ele sendo casado, mesmo ele sendo comprometido, por quê? Porque ele tem uma natureza pecaminosa. O que é mais fácil, de forma natural, você sentir inveja ou você desejar o bem para outra pessoa de forma natural? É você sentir inveja. Você sente inveja sem pensar. Você sente inveja sem precisar pensar muito. É como se fosse respirar. Você pensa para respirar? Você pensa para piscar os olhos? Não. E por que você não pensa para respirar ou piscar os olhos? Porque isso faz parte da sua natureza. E faz parte também da natureza do ser humano o quê? Pecar. Não só a inveja, mas a mentira. Você conta a mentira sem pensar. Às vezes você conta uma mentira sem ver que falou aquela mentira. Sabe por quê? Porque você tem uma natureza pecaminosa, corrupta. O seu coração, ele é uma fábrica de pecado. A avareza, fofoca, palavra torpes, ódio, rancor, brigas, contendas, desobediência aos pais, a traição, egoísmo. Você é egoísta por natureza. Você faz manipulação com os outros sem pensar. Por quê? Porque você é um pecador. Todos os homens são e têm essa natureza pecaminosa. Ingratidão, calúnia, difamação, abandono de responsabilidades familiares. Aí tem alguns que vão ainda mais fundo. Roubo, prostituição, embriaguez, exploração do próximo, feitiçaria, corrupção, vícios, violência, e isso são apenas alguns. Todos os homens têm essa natureza pecaminosa que pende pro mal, que
É mais fácil o homem fazer o mal do que fazer o bem. Por isso que Jesus disse que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Quando Deus criou o homem perfeito. Deus criou Adão santo. Obedecer a Deus, ser santo antes da queda, para o homem, era como respirar, era como piscar os olhos, porque fazia parte da natureza do homem ele ser santo, ele obedecer a Deus. Mas depois que ele come do fruto em que ele escolhe desobedecer, a Bíblia diz que naquele momento é como se ele visse que estivesse nu. É como se naquele momento um vírus fosse instalado automaticamente no homem, chamado natureza pecaminosa. E a partir daquele momento, a partir de Adão, todos os homens nascem com essa natureza pecaminosa. Até uma criança, ela já manifesta os traços, os indícios dessa natureza. Você vê a criança, ela é egoísta. Se você dá um doce para uma criança e tiver uma outra que quer também, ela não está nem aí para outra criança, ela só quer o doce para ela. Por quê? Porque por natureza, a criança ela é egoísta. A criança ela faz manipulação, ela faz jogos emocionais de manipulação com os pais para conseguir o que ela quer. Ela é manipuladora. Por quê? Porque ela é uma pecadora. Todos os homens nascem com essa natureza pecaminosa. Então, se o teu amigo, se o teu familiar, ele é uma pessoa trabalhadora, honesta, ele é um pecador. Por quê? Porque ele tem essa natureza pecaminosa. Porque ele mente, porque ele tem inveja, porque ele cobiça. De forma natural, todos os seres humanos são caídos neste pecado. É por isso que tem homicídio, é por isso que tem latrocínio, é por isso que tem roubo, é por isso que tem inveja, é por isso que tem prostituição. Por quê? Porque é do coração do homem, isso não é provocado só por Satanás. A gente não pode colocar só na conta do diabo as coisas. Nós somos mini Hitlers. É isso que nós somos. Nós temos um diabinho dentro de nós, chamado natureza pecaminosa. Sabe por que Hitler fez tudo o que ele fez? Não era por conta do diabo, é porque Hitler chegou nas últimas consequências de seguir o seu próprio coração, de ódio, de violência, de guerras contra os judeus, contra povos. Ele chegou nas últimas consequências de seguir o seu próprio coração. Todos nós somos mini Hitlers em potencial. Nós somos corrompidos e depravados. Todos os homens são assim. Mas, irmão, não fui eu que comi do fruto lá no Jardim do Éden. Foi Adão que desobedeceu a Deus. Só que o que acontece, irmão? Quando Deus criou os anjos, Deus criou eles em número pronto. Eu não sei quantos bilhões e bilhões de anjos ele criou. Quando houve a rebelião, somente os anjos que escolheram aderir à rebelião de Satanás é que caíram. Os outros continuaram na sua posição. Deus criou os anjos em número pronto. Mas quando Deus cria a humanidade, Deus não cria em número pronto. Deus ele cria um casal. Deus ele bota a mão no barro apenas uma vez. Então quando esse casal cai, todo mundo cai junto. É como se a humanidade ela fosse um quadro lindo, bonito, pintado, e Adão fosse aquele homem que pegasse e riscasse e deixasse todo aquele quadro corrompido. Adão levou todos ao pecado. E Deus, enquanto nós, o homem, ele é pecador, corrompido, Deus, ele é totalmente santo, perfeito e justo. Não há complacência de Deus com o pecado. A Bíblia diz que Deus, ele é 3 vezes santo, ou seja, que Deus, a Bíblia diz que Deus ele não pode nem olhar o mal. Tu é tão puro de olhos que não podes ver o mal. Deus é santo e o homem é pecador.
E Deus ele não condena o homem, não pelo fato do homem cometer pecado A ou pecado B. Não. Deus ele não condena o teu amigo lá, que você diz que ele é honesto, trabalhador. Deus ele não condena nós sem Cristo, não pelo fato do que deixamos de cometer pecado A ou B. Não porque nós fizemos as coisas que, por exemplo, Hitler fez, não. É porque nós somos pecadores por natureza. Então Deus ele não condena porque você deixa de cometer pecado A ou B, mas é porque você é um pecador por natureza. E por que Deus simplesmente não perdoa a todos? E precisou Cristo vir aqui morrer para que nós fôssemos salvos? Por que Deus simplesmente não perdoa a todo mundo e fala: humanidade, eu perdoo todos vocês estão liberados? Se Deus fizesse isso, ele seria um Deus injusto. Imagina um serial killer que assassinou e esquartejou 10 pessoas. E ele chega diante do juiz. E o juiz fala para ele: você está liberado, pode ir embora. Esse juiz seria justo ou seria injusto? Ele seria um Deus injusto, seria um juiz injusto. Porque tem que ser pago. Se ele simplesmente libera, ele está sendo complacente com o erro. Então Deus ele não pode simplesmente perdoar a humanidade. O preço ele tem que ser pago. Por quê? Porque Deus é justo. É um dos atributos de Deus ser justo. Justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. É dar ao outro o que lhe é de direito. Agora, imagina que o juiz, por ser justo, ele condena esse serial killer à pena de morte. E esse condenado, ele vai para a cadeia esperar o dia da sua execução. Imagina que no dia da execução, ele está lá todo cheio de medo, de temor, de horror, sem esperança, sem ninguém por ele ali. Ele está condenado, sem esperanças, perdido ali na cadeia. E é o dia da execução. É de manhã. E à tarde ele vai ser enforcado. Agora imagina que entra um homem inocente ali naquela cela. Olha para aquele condenado, sem esperança, perdido, caído. Aquele homem inocente olha para aquele condenado e fala assim para ele: eu estou sentindo a sua dor. Eu estou me condoendo por você. Eu estou sentindo que você não tem mais saída. Eu estou sentindo as suas dores. Eu estou me colocando no seu lugar. Faz o seguinte: sai daí da cadeia. Eu vou ficar preso no seu lugar. Foi isso o que Jesus fez na cruz do Calvário. Foi exatamente isso que ele fez. Quando aquele homem inocente fica no lugar do condenado, a culpa que estava sobre o condenado é colocado na conta e sobre o inocente. Mas também a inocência do homem inocente é colocado na conta e é colocado sobre o condenado. Há uma troca. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Na cruz do Calvário, lá na cruz, ele pagou o preço do nosso pecado. E a vida perfeita que Jesus viveu aqui nessa terra, tanto que quando ele foi batizado por João, Deus ele disse: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Eis aí aquele, o único, que viveu uma vida perfeita. Eis aquele aí que venceu a tentação, porque Adão foi tentado e caiu, mas Cristo foi tentado pelo diabo e ele não caiu. Ele venceu a tentação por nós. Ele viveu uma vida perfeita, santa e justa, que nos padrões de Deus se encaixavam perfeitamente. Quando ele morre na cruz, a nossa culpa,
Toda a culpa da humanidade, a minha culpa, a sua culpa, a culpa dos seus pais, do seu amigo, de todos os homens, é colocada lá sobre Jesus. E a inocência de Cristo é colocada sobre aqueles que creem nele. Isso é justificação. Quem que providenciou isso? O próprio Deus. Por que que ele fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que você toma posse da salvação? Como que a tua culpa pode cair sobre Cristo e a inocência de Cristo sobre você? É simples. É se você crê. Se você ouve esta mensagem, e se você crê nela, se você crê na pessoa e na obra de Jesus Cristo, no que ele fez, e apenas você crê, automaticamente você é justificado e você é salvo. E Deus, ele passa a olhar a você como justo. Deus, ele, a partir do momento que você crê em Cristo, ele não vê você, ele vê Cristo em você. Ele vê a inocência de Jesus sobre você e ele se agrada. Então você vai ser salvo pelos seus méritos? Pelas suas obras? Não, é pelos méritos de Cristo. É pela obra que Cristo realizou. Mas para que você seja salvo, você tem que crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, baseado nesta mensagem que eu estou te pregando aqui. Quando você crê, os méritos de Cristo, os benefícios da cruz do Calvário, elas são colocadas no poder do Espírito Santo sobre você. E da mesma forma que Adão é o nosso substituto, que levou todos ao pecado, Cristo é o nosso substituto, que viveu uma vida perfeita, e todos aqueles que estão nele, é como se esses que estão nele que tivessem vivido essa vida perfeita. Cristo é o nosso substituto. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. E da mesma forma que quando Adão caiu, quando ele come do fruto, automaticamente ele vê que está nu e recebe uma natureza pecaminosa. Quando você crê em Cristo, você recebe uma nova natureza. Você recebe um novo homem. O Espírito Santo gera em você uma nova natureza. Um novo homem que vai fazer que a partir desse momento, você vai agora obedecer a Deus por natureza. É como se você voltasse ao Jardim do Éden antes da queda. É como se obedecer a Deus, andar numa vida de santidade, andar na palavra, amar a Cristo, fosse como piscar os olhos, como respirar. Por quê? Porque é pelo poder do Espírito. Você creu em Cristo, ele gera em você uma nova natureza. É por amor daí. Quando você nasce de novo, você vai ter duas naturezas, a caída e a nova. E você vai ter que negar um monte de coisa que a tua natureza pecaminosa pede e é tentada a fazer. Não vai ser mais eu não posso fazer, mas é eu não quero fazer. Então, se você tem uma fé verdadeira, você vai praticar obras de forma automática. Não é as obras que te salvam, é a fé. Mas se você tem uma fé verdadeira, você vai praticar obras que evidenciam essa fé verdadeira. Quando você nasce de novo, você vai servir a Cristo por amor. E você vai viver uma vida de santidade. E o Espírito Santo vai te conformar à imagem de Cristo até o último dia, quando você vai ser glorificado.
E quando você ser glorificado, essa natureza pecaminosa, esse velho homem que habita dentro de você, ela vai deixar de existir, ela vai morrer e você só vai ter um novo homem dentro de você que agora vai viver com Cristo por toda a eternidade. Isso é salvação, pela fé em Jesus Cristo.